Dinheiro pode ser entendido como um meio de transação entre agentes dentro de um ambiente de trocas. Entretanto, quando a gente fala de um mercado global, a gente leva em conta que o fato de que diferentes economias possuem diferentes meios de transação e a taxa de câmbio que permite que as trocas entre essas nações ocorram, tornando possível a equivalência entre meios divergentes. Com o fim de Bretton Woods, o sistema de câmbio fixo foi abolido e isso gerou uma maior estabilidade e imprevisibilidade da variável. A importância e a volatilidade comentada anteriormente dão indício da necessidade da geração de previsibilidade para essa variável. No caso da Argentina, que passou por diversas instabilidades, a taxa de câmbio deve apresentar variações ainda maiores, o que reforça ainda mais o interesse por modelos preditivos. Levando em conta o que foi dito, o grupo buscou nesse trabalho propor alguns modelos com o intuito de gerar previsibilidade para a taxa de câmbio da Argentina. As análises iniciais foram feitas para um melhor entendimento da série observada, que trata do fechamento do câmbio dólar em pesos argentinos para o período entre as datas de 2 de janeiro de 17 e 1º de outubro de 2021. Os dados são do Yahoo Finance e foram explorados pela plataforma Enviews. No período analisado anterior ao Covid-19, observamos que o peso argentino apresentou uma tendência de depreciação. Ademais, o correlograma da série apresenta uma FAQ que decai lentamente, o que traz indícios de uma série estacionária. Esse movimento observado pode ser associado, em parte, com a crise econômica. Um dos fatores macroeconômicos envolvidos nessa crise foi a decisão de aumentar a meta inflacionária de 2018, levando à diminuição da taxa de juros. Essa decisão resulta em menor investimento no país, o que pode explicar o movimento de depreciação observado. O período 2 corresponde ao período pandêmico antes da iniciação da campanha de vacinação. O gráfico apresentado traz indícios de uma tendência de depreciação cambial, enquanto o correlograma aponta para uma série não estacionária. Observa-se que o peso argentino apresentou forte desvalorização no período. Problemas fiscais de dívida, alto desemprego, alta inflação e controle de capitais ajudaram a trazer cada vez mais incerteza para a Argentina, o que ajuda a explicar o desempenho da moeda. O último período engloba o fim do ano de 2020, quando se iniciou a vacinação no país, e vai até o presente momento. É possível reparar que o câmbio argentino manteve a tendência de depreciação graças aos efeitos da pandemia na inflação e aumento das expectativas de juros norte-americanas. A partir da análise feita pelo correlograma, temos indícios para crer que a série de câmbio é não estacionária. Por essa razão, é interessante testar a hipótese para modelar a série com maior precisão. O teste ADF tem como intuito investigar a presença de raiz unitária na série, e surgiu a partir de uma generalização, que considera a existência de alguma autocorrelação para os erros da equação do teste propostos pelos autores. A ideia foi propor uma maneira de testar a hipótese de não estacionalidade da série. A hipótese nula do teste indica a presença de uma raiz unitária na série de interesse e, consequentemente, aponta para a não estacionalidade da série, enquanto a rejeição da hipótese nula implica na ausência de uma raiz unitária e na estacionalidade da série. O teste DF está disponível em 3 opções, sendo que todas se baseiam na estimação por MQO de variações de uma equação auxiliar que serve de base para o teste. O teste ADF também serve como uma maneira de identificar a presença de uma tendência estocástica, que pode ou não estar adicionada de uma tendência determinística. Aplicamos o teste ADF à nossa série de interesse e os resultados obtidos não trouxeram evidências para rejeitarmos a hipótese nula, dado que o p-valor foi alto, ou seja, não existem evidências contrárias ao fato da série apresentar uma raiz unitária. Das 3 opções disponíveis para o teste, o grupo utilizou aquela que não considera a presença dos termos de tendência determinística. Essa decisão foi tomada frente à falta de significância apresentada por esses fatores na equação auxiliar do teste. Diante do resultado obtido, foi tomada a primeira diferença da série para que ela se tornasse estacionária. O correlograma da primeira diferença da série apresentou tanto na FAQ quanto na FAQ-P o movimento de senoide amortecida, e, portanto, o grupo optou por testar modelos ARMA, que melhor se adequassem à série de interesse. Utilizando os critérios de informação, optamos por estimar o modelo ARMA 2.3, com o intuito de gerar previsibilidade para a série. A partir do correlograma dos resíduos, temos que aparentemente o modelo proposto ainda guarda memória no termo de erro, indicando menor qualidade do modelo. Entretanto, entre os modelos testados, esse foi o que deixou menos memória. O fato dos resíduos ainda terem guardado memória pode implicar em um comportamento aleatório por parte da série nesse período. Realizamos o teste ADF para o período pré-pandemia, utilizando também a equação auxiliar sem os componentes determinísticos. Encontramos um p-valor que apontava para a existência de uma raiz unitária. Diante desse resultado, foi utilizada a primeira diferença para a variável resposta na geração de estimativas. O correlograma da série deu indícios para o uso de um modelo ARMA. O modelo ARMA 1.3 se mostrou promissor pelos critérios de informação. Isso significa que o câmbio no período pré-pandêmico era mais influenciado pelos choques do que pelo próprio câmbio. Analisando o correlograma dos resíduos, é possível perceber que ainda há memória restante, mas dentre os modelos testados, esse foi o que melhor desempenhou nesse aspecto. Assim como para a série geral, a taxa de câmbio no período deve ter apresentado um comportamento mais aleatório, o que pode ser associado com a instabilidade do país mencionado anteriormente. Utilizando o mesmo modelo estimado para o período 1 no período 2, a primeira coisa a ser notada é que o componente MA3 não se mostra estatisticamente relevante. Isso pode significar que estamos estimando coeficientes pouco relevantes para o modelo, o que por sua vez afeta a capacidade preditiva. No âmbito do resíduo do modelo, é possível notar que as estimativas feitas para o período anterior não se adequaram de forma muito relevante, com o resíduo não sendo guiado por um ruído branco.
Repetindo o mesmo processo para o terceiro período, podemos perceber que o modelo proposto para o período pré-pandemia também não é mais adequado. Repetindo o mesmo processo para o terceiro período, podemos perceber que o modelo proposto para o período pré-pandemia não é o mais adequado. Isso é observado novamente na significância estatística para o coeficiente MA3. O resíduo também não segue o ruído branco, indicando a presença de memória restante. Sendo assim, é notável que a utilização de modelos cambiais pré-pandêmicos para os momentos durante a pandemia não são adequados. Isso deve muito à incerteza que a pandemia introduziu ao mundo financeiro, impactando ainda mais os países emergentes. Nesses momentos de crise, investidores buscam investimentos mais seguros e moedas mais fortes, que acaba por alterar toda a dinâmica cambial. No período 2 foi encontrado uma raiz unitária e um modelo auxiliar sem a presença de constante tendência, o que indicava a existência de um processo não estacionário. A partir daí, encontramos com base nos corregologramas e nos 3 critérios já citados, o modelo AGMA 2.1. Como foi observado que existe uma certa tendência de crescimento na taxa de câmbio nesse período, faz sentido pensar em um modelo que depende mais dos seus valores passados e menos de choque. Isso pois, a incerteza trazida pelo cenário econômico desfavorável na Argentina, somada à pandemia, acaba desestimulando a entrada de capitais em países instáveis, criando uma desvalorização mais contínua do câmbio. Na análise de resíduos, chega-se à conclusão de que o resíduo é regido por um ruído branco, mostrando que o modelo se mostra como uma boa estimativa da variável. O teste ADF para o período após a vacinação trouxe evidências contrárias à hipótese nula. Entretanto, ao estimarmos o modelo sem tirarmos a primeira diferença, o resíduo apresentou padrão significativo na FAQ e na FAQ-P, o que indica menor qualidade por parte do modelo. Frente a essa questão, o grupo optou por estimar um novo modelo a partir da primeira diferença da série. O correlograma trouxe evidências para o modelo AGMA, porém, a parte autorregressiva do modelo constantemente deixou de apresentar significância estatística, o que levou o grupo a propor um modelo AGMA 0.1. O correlograma dos resíduos do novo modelo proposto apresentou padrão menos relevante, o que aponta para um resíduo com características de ruído branco. Essa característica reforça a qualidade por parte do modelo proposto. As linhas de volatilidade desenvolvidas foram o desvio padrão móvel de 5 dias e a própria taxa de crescimento do câmbio. A grande vantagem de se observar o desvio padrão móvel e a taxa de crescimento é a possibilidade de podermos analisar o comportamento de forma mais contínua. Sendo assim, podemos perceber que a volatilidade é mais acentuada no período pré-pandemia, impulsionada pela instabilidade política e econômica. Durante a pandemia, a valorização cambial, apesar de mais severa, possui volatilidade mais baixa e um ritmo de crescimento mais constante. Para facilitar a visualização, foram criados 3 histogramas diferentes plotados no mesmo gráfico. Os resultados mostram que os períodos que correspondem à pandemia apresentam uma concentração maior de valores para o desvio padrão móvel. A partir da comparação entre os diferentes modelos gerados para os diferentes períodos, foi possível perceber o quanto pode variar a maneira com como a variável macroeconômica é antecipada. A conclusão é de que cenários econômicos divergentes clamam por modelos diferentes, e sendo assim, não esperamos que os modelos apresentados sejam reutilizados repetidamente no futuro. Mesmo com essa limitação, o grupo espera que o conteúdo sirva de guia para que outras pesquisas possam conduzir análises semelhantes e que sejam de acordo com o período analisado.